Como que você ajuda o seu familiar que tem transtorno bipolar, mas não quer fazer tratamento? O que que você vai fazer para ajudar aquele seu familiar, pai, tio, irmão, irmã, esposa, que não quer tratamento? E eu, de propósito, eu fiz vários exemplos aqui com marido, filho e pai, porque geralmente são os homens que dão mais trabalho pra gente, né? Os homens, eles são muito aversivos a entrar em tratamento, então eles dão trabalho. Eu recebo muita mensagem de mães, muita mensagem de esposas, muita mensagem de pessoas querendo ajudar os maridos, os pais, e realmente essa é uma dificuldade. E nesse vídeo eu vou tentar dar um direcionamento para essa pergunta. Eu sou Manuel Vicente, médico psiquiatra, e eu integro psiquiatria com psicologia para nós chegarmos numa saúde mental que consiga resolver o problema das pessoas. A ideia é a gente reverter essa onda de depressão, de sofrimento e de ansiedade. E para conseguir isso, a gente vai ter que integrar os conhecimentos das diversas áreas. E é isso que eu faço aqui no meu canal, é isso que eu faço em todas as minhas redes. E aí vamos pensar sobre essa história do familiar que não quer se tratar. Então é super comum, eu ouço isso, eu já atendi muita gente com essa situação, essa história se repete, essa história é contínua, mas eu vou te contar hoje o que eu respondo em todos esses casos. Então eu vou primeiro te dizer o que é o mais importante. Tem um ponto que é o mais importante e depois eu vou te dar algumas dicas práticas que podem te ajudar. Mas o ponto mais importante geralmente é aquilo que as pessoas não querem ouvir. Então tudo que é mais importante, via de regra, costuma ser um pouco desconfortável e costuma contrariar quem está perguntando. Então se você me pergunta, olha, eu preciso ajudar meu marido, eu preciso ajudar minha filha, ela não quer se tratar, meu filho não quer se tratar, o que eu faço para poder ajudar ele? Primeira coisa, o mais importante é você cuidar de você. Eu aprendi isso quando eu estava fazendo um primeiro treinamento que eu fiz de primeiros socorros, lá na faculdade, muito tempo atrás. A gente foi lá na Cruz Vermelha, na sede da Cruz Vermelha, aqui em Cuiabá, Mato Grosso. Eu sou de Cuiabá, quem não conhece. A gente foi lá na Cruz Vermelha, lá em Cuiabá, e aí a gente fez um treinamento de primeiros socorros. Imagina, eu era jovem, estava acabando de chegar na faculdade, tudo, e fui atrás de aprender ali como que fazia uma ressuscitação, como que fazia uma intubação, como que fazia todos esses procedimentos mais difíceis. E aí, estava todo ansioso lá, querendo aprender as coisas mais, sabe, mais complicadas, como que faz um resgate, como que, sabe, como que eu chego numa ambulância para fazer um resgate, como que eu vou prestar socorro. Então fui fazer o treinamento lá de primeiros socorros, todo nessa expectativa. E de repente, eu entendi que a primeira lição, o primeiro ponto nesse cuidado da emergência é você cuidar da sua segurança. Você sabia disso? Que quando uma ambulância ela chega para fazer um resgate, a primeira coisa que os socorristas têm que fazer é garantir a segurança do local. Se eu não consigo garantir a segurança para mim, eu sou socorrista, eu não consigo garantir a segurança para mim, eu corro o risco de ter um outro acidente e aí eu vou ficar todo estrupicado, sabe, vai acontecer uma tragédia ali e aí eu não vou conseguir salvar ninguém. Então todo socorrista sabe disso. Primeiro eu garanto a segurança do local para depois ajudar os outros. Eu trago esse entendimento para a saúde mental. É a mesma história, gente. É a mesma história. Se você é mãe e seu filho não quer se tratar, se você é esposa e seu marido não quer se tratar, se você é qualquer um, vê uma pessoa na sua casa, está precisando de tratamento, o que você tem que fazer? Você está angustiado, você está sofrendo, você está incomodado, você está numa agonia, o que você tem que fazer? Você precisa primeiro cuidar de você. Porque senão você vai se atrapalhar. Você vai ser engolido por essa preocupação com o outro, e ele já não está querendo colaborar, e aí você vai adoecer no meio do caminho. E se você adoecer, não tem mais ninguém são na casa. Tá todo mundo ruim, entendeu? Vai ficar todo mundo ruim. Tinha uma pessoa ruim, agora vai ter duas, porque tem a pessoa e tem você. Se você não cuidar de você, não tem conversa. Não tem como, não é possível. Como que você quer ajudar alguém, dar a mão para alguém se você também tá mal? Se você não consegue dormir, está tendo crise de ansiedade, você está deprimido. Aí eu sei que a primeira resposta que vem na cabeça da pessoa quando ouve eu falando isso é: mas eu não vou ficar bem enquanto ele não se resolver. Para eu ficar bem, eu tenho que ver meu filho bem. Para eu ficar bem, eu tenho que ver meu marido ver. Se você entra nessa, você vai ser engolido. Você vai ser engolido. Você não vai conseguir. Você vai precisar entender, perceber e descobrir os recursos dentro de você para você ter um nível de bem-estar.
Então você vai ter que trabalhar a culpa que você sente dessa situação, porque talvez você tenha uma culpa. Talvez você tenha uma culpa de sentir que é meio responsabilidade sua, é culpa minha, eu tenho que ajudar, eu tenho que... Se você não olhar para a sua culpa, entender por que ela tá aí, se você não olhar para essa culpa, você vai ficar preso, você vai cair numa armadilha, você não vai conseguir sair. Então você tem que cuidar da sua culpa. Você tem que cuidar desse hábito que você tem de ficar resolvendo o problema de todo mundo. Você tem que cuidar desse hábito que você tem de ficar acreditando que é tudo responsabilidade sua. Você tem que perceber os seus processos. Conforme você perceber os seus processos, você vai conseguir fazer um discernimento. Pensa numa lagarta que ela vai, se enrola toda para fazer um casulo, aí ela fica no casulo, aí ela vai crescer, vai virar uma borboleta e vai sair, né? Se você pegar o casulo e abrir para agilizar a lagarta, o que acontece? Você vai acabar com o processo, vai matar a lagarta. Você pegar um pintinho que ele tem que nascer, ele tá no ovo, aí ele tem que nascer, aí você quer ajudar ele, você vai lá e quebra o ovo. O pintinho não vai fazer bem pro pintinho, assim como não fez bem pra borboleta. Ela vai nascer toda torta a borboleta. Com o pintinho eu não sei direito o que acontece, se tiver alguém que cuida de pintinhos que tem esse conhecimento, me avisa. Mas eu sei que a gente também não deve fazer isso. O pintinho tem que conseguir quebrar o próprio ovo. Isso faz parte do aprendizado ali do início da vida deles. E por que eu comparo essa história com a lagarta, a borboleta e o pintinho? É porque tem algumas situações na vida em que é necessário a pessoa aprender, sentir as consequências das próprias escolhas, perceber e amadurecer. Ela precisa conseguir virar borboleta. Para ela conseguir, ela vai ter que passar por uma dor, por um desconforto muitas vezes. E aí tem uma parte daquele sofrimento, tem uma parte do processo dolorido que ajuda no crescimento dela, ajuda ela a ter maturidade, ajuda ela a se responsabilizar. Se ela não se responsabilizar, não tem jogo, ela nunca vai ter autonomia na vida. Ela vai precisar de ter sempre alguém para cuidar dela. Aí ela não vai conseguir se virar. Aí você não está ajudando ela no longo prazo. Você está só apagando incêndio e ela sabe que se ela fizer merda, vai ter alguém para poder ajudar ela. Então esse é um ponto, que quando a gente fala, dá uma dor no coração de pensar assim de quem a gente ama, mas não tem outro jeito, é assim que as coisas funcionam. Eu tô te batendo a real, eu tô falando como é, entendeu? Tô te falando como é. Então você precisa estar com o seu trabalho psicoterapêutico, fazendo sua terapia, tomando seus remédios, se você precisar tomar remédio, tem que se resolver, para você conseguir fazer um discernimento entre aquilo que é aprendizado para a pessoa e aquilo que é ela te pedindo ajuda e até onde efetivamente você consegue ajudar. E é muito difícil de discernir isso, gente. Eu não tenho uma resposta pronta para falar para você. Olha, se a questão com sua filha é desse jeito, faz tal coisa. Se a questão com seu marido é dessa jeito, faz tal. Não tem essa receita de bolo. Ela não existe. Eu preciso ter um discernimento em cada escolha. E para você ter esse discernimento, você não pode estar com culpa engasgada desde que você é criança. Você não pode estar com processo, com trauma seu, com neurose, com coisas que você traz de lá de trás, senão você não vai conseguir. E aí você vai atrapalhar. E algumas vezes que você vai sentir que você está ajudando, você vai estar abrindo o casulo da borboleta. Você vai estar atrapalhando o processo de aprendizado e amadurecimento. No fim das contas, o que você quer? Você quer que o seu ente querido, a pessoa que você quer ajudar, tenha autonomia, saúde, que ela cresça. Você quer isso, você sempre quer isso, você quer o melhor para ela. Mas se você estiver tomando atitudes baseadas na sua aflição, na sua angústia, você pode acabar fazendo o oposto e deixando ela mais dependente, menos responsável, menos envolvida no próprio tratamento, porque sempre vem alguém para poder salvar quando as coisas ficam difíceis. Então esse é, de longe, o ponto mais importante que eu falo, e às vezes frustra, e às vezes dá uma raiva, e às vezes a pessoa fica brava de estar ouvindo isso, mas assim, é como a coisa roda, entendeu? Tem que bater a real, é assim mesmo que vai, é assim mesmo que a banda toca, não tem outra conversa. Eu não atendo paciente que não quer tratamento, porque é muito pouco eficiente. Então, comigo a pessoa tem que marcar consulta, sabe? Muita gente fala, eu quero marcar para minha irmã, quero marcar para minha filha, certo? Passo o telefone para elas e elas marcam. Se elas marcarem, tudo bem. Mas não existe esse conceito do familiar marcar a consulta para a gente fazer um trabalho profundo, isso atrapalha muito, tá? Às vezes precisa, às vezes não tem jeito. Às vezes a pessoa tá fora de si, às vezes ela tá tentando suicidar, às vezes ela tá num nível de degradação e de escolhas ruins que não tem como, tem que intervir mesmo.
Não é para ficar perguntando a opinião dela mesmo, não. Mas esses são casos extremos. Não é o tempo inteiro assim. São momentos extremos em que realmente a gente fica sem escolha. Mas fora desses momentos, a gente tem muita escolha. E tem como pensar em muitas possibilidades. Mas para você conseguir pensar, você tem que estar lidando com as suas emoções bem, tá? Então por isso que você vai se cuidar, porque você merece. Você merece ficar bem. Vai lá, faz a sua terapia, se cuida. E isso, inclusive, vai ser o maior ato de aprendizado que você vai fazer. Porque você vai fazer uma coisa que a gente chama de ensino vicariante, que é quando você vira o exemplo para a pessoa. Então você quer convencer alguém, você não fica falando para a pessoa, você vai lá e faz. Quando você faz, você arrasta os outros. Você já viu aquela história de que o exemplo arrasta? O exemplo arrasta. O exemplo arrasta a pessoa. Então você quer que ela faça terapia? Faz você. Você quer que ela tome remédio? Vê você se não está precisando. Então faça isso, porque você vai trazer ela pelo exemplo, tá? Trazer ela pelo exemplo. Eu gosto de olhar para os processos dessa forma, porque isso muda completamente como a gente está encarando os quadros psiquiátricos, psicológicos dos nossos pacientes. Então eu tenho uma formação para os profissionais que querem expandir a visão, para você conseguir ter uma visão do diagnóstico do seu cliente, diagnóstico do seu paciente e também da dinâmica familiar, de entender como que você vai abordar a família, sabe? Como que você vai enxergar aquele processo. E eu falo muito sobre isso na minha formação Desafios Diagnósticos. Então, se você não conhece ainda a formação Desafios Diagnósticos, que é a FDD, aqui na descrição desse vídeo vai ter um link para a FDD. Você pode se inscrever e você pode fazer parte dessa formação que é contínua. Então, uma formação contínua em que você vai poder desenvolver uma visão ampliada de saúde mental para se localizar nos casos mais complicados, nos diagnósticos mais difíceis. E eu trago um estudo bem amplo desde a base do conceito de sintomas, limites de normalidade, a história do DSM, até os diagnósticos específicos para a gente mudar e ampliar a nossa visão para uma pegada mais ampla, porque é isso que vai salvar as pessoas, é isso que vai reverter esses quadros de depressão, de ansiedade, os índices que não param de crescer. A gente tá numa luta, a gente tá perdendo a guerra, mas eu sei que a gente consegue reverter esse jogo, se a gente se integrar psicologia e psiquiatria. É isso que eu faço na FDD. Então, se não tá inscrito, se inscreve, vai lá. Agora, voltando pro assunto do familiar que não quer se tratar. Então, você foi lá, cuidou de você. Conforme você cuida de você, você já ajudou no aprendizado vicariante da pessoa, você já deu um exemplo, você já chamou ela para fazer pelo exemplo, você não ficou insistindo, você não ficou lá dando murro em ponta de faca, você foi lá e fez. Aí quando você faz, você dá o exemplo. Isso tem esse primeiro efeito, que é você trazer pelo exemplo, e tem um segundo efeito que é assim, se coloca no lugar da pessoa que todo mundo da família fica dizendo para ir no psiquiatra, todo mundo da família fica dizendo para ir no psicólogo. Como que você acha que essa pessoa se sente? Essa pessoa se sente a ovelha negra da família, ela se sente a louca da família, ela se sente a descontrolada da família, e a gente sabe que isso muitas vezes não é justo, porque muitas vezes ela realmente tem muitos problemas, mas às vezes o pai dela também tem, e só que o pai dela não se trata. Às vezes o tio também tem, às vezes a avó também tem. Às vezes tem um monte de gente da família que emocionalmente briga, grita, xinga, explode, são pessoas intolerantes, são pessoas que claramente tratam os outros mal. E aí tem uma pessoa, um adolescente, tem uma pessoa na casa que sofre. Aí essa fica a pessoa que tem a doença. Aí todo mundo fica naquela impressão de que assim, olha, tem um doente aqui em casa. Isso não faz sentido. Se tem uma pessoa que está adoecida, é muito provável que tenha uma carga genética na família, que a família tem uma tendência para quadros psiquiátricos. Então, se tem uma pessoa, um filho bipolar, a chance do pai ou da mãe serem bipolar é muito grande. Então, por que não vai passar por uma avaliação os pais também? Aí, geralmente, tá a esposa, a mãe querendo cuidar, o pai não tá tão envolvido assim na dinâmica, e ele é um cara agitado, inquieto, que explode com um funcionário, que briga, que dirige rápido, que bebe, que faz um monte de coisa, só que ninguém fala dele. Todo mundo fica tratando como se o único problema fosse a filha, como se o único problema fosse o filho. Então a gente precisa tirar a pessoa dessa posição, dela acreditar que o problema do mundo é ela. Então a família vai precisar olhar para si.
Então você vai ter que perceber e começar a entender os seus processos, os processos do seu marido, os processos dos outros filhos. Porque às vezes tem um filho que está deprimido, está ruim, e o outro está morando em outra cidade dizendo que está tudo bem, mas ele também não está bem não. Então a gente tem que ampliar para não ficar com todo o foco e toda a conversa numa pessoa só. Porque senão essa pessoa vai ter ódio de ir no médico, no psiquiatra, porque ela vai se sentir péssima. Ninguém quer ser o louco da família. Ninguém quer ser o louco da família. Então a gente precisa tirar a pessoa dessa posição. E a gente não pode ver ela desse jeito. Isso faz muita diferença, isso ajuda demais, tá? Isso ajuda demais. Então não traga o problema como se fosse responsabilidade de uma pessoa só. Sempre tem que ter um envolvimento de toda a família, de todo mundo. E se tiver gente que não quer participar, se tiver um marido que não quer participar, se tiver um pai que não quer entrar na história, aí você já percebe, olha só. Então quer dizer que nessa família realmente não está todo mundo disposto a fazer o que é necessário pelo bem do familiar. Então a gente começa já a ver algumas questões que permeiam as famílias e que ficam escondidas debaixo do tapete, que ninguém fala, que todo mundo finge que está tudo bem, mas não está. Tem problema aí. Então a gente precisa trazer isso para a luz para poder entender, trabalhar e resolver e mudar esses padrões disfuncionais que fazem parte do processo de adoecimento da pessoa, né? Então a gente tem que trazer isso com muita clareza, muita segurança. E aí tem um ponto que eu vou dizer que é a grande dica. Então se eu tivesse que ter uma dica, porque eu acho que tudo isso que eu falei até agora não é exatamente dica. Até agora o que eu estou te contando é batendo a real de como que a parada funciona na prática. Agora, com relação a uma dica, você precisa olhar para esse familiar seu que não quer se tratar e perceber o que incomoda ele. Tenta reparar o que incomoda o familiar, não o que incomoda você. Então você não gosta que o seu marido beba, mas ele não tá nem aí pra bebida. Ele não tá ligando, ele se dá super bem com álcool, gosta, inclusive bebe todo dia. Ele não está ligando pra nada. Você tá ligando. Aí você vai ter que ficar com o ouvido atento para perceber o que tá incomodando ele. Às vezes ele vai reclamar de cansaço. Às vezes ele vai reclamar que ele não dorme bem. Você não tá ligando pro cansaço dele, você não tá ligando se ele dorme bem, você não tá nem aí pra isso, você só quer que ele pare de beber. E tá bom. Mas ele tá ligando. Então você precisa, quando for tentar convencer, você não vai falar do que te incomoda, você não vai falar da bebida, você vai falar do cansaço e do fato de ele não estar dormindo bem. Então você vai trazer a reclamação da pessoa como grande argumento para ela ir parar na frente de um profissional. Você não vai trazer a sua reclamação. O que te incomoda é diferente do que incomoda a pessoa que você está querendo ajudar. Então você vai perceber nela. Fica de ouvido atento. Para ficar de ouvido atento, vai ter que ouvir mais. Ficar mais em silêncio, ficar mais na sua, ficar observando. Quando a pessoa reclamar, toda reclamação, ela é uma porta aberta para você dar opinião para a pessoa. Então se ela reclamou e ela quer sua opinião, eu tô cansado, né? Tô cansado, não tô dormindo bem. Você pode sugerir para ela ir num médico para poder resolver isso. Olha só, antes ela não queria ouvir de você. Agora que ela está reclamando, aí você pode introduzir algo novo. Então a gente precisa ter incômodo na pessoa para poder trabalhar. Tem que ter uma queixa. Sem queixa não tem como começar nenhum tratamento. Por isso que eu não atendo os familiares que vêm encaminhados pela família. A pessoa tem que ter queixa e reclamação. Quem não está se queixando, quem não está reclamando de nada, eu não tenho nem como começar a tratar de jeito nenhum, entendeu? Então você vai fazer esse papel de ficar atento no que incomoda a pessoa. É esse que vai ser o tratamento. Não é o que te incomoda, é o que incomoda ela, entendeu? Então esse é o grande ponto. É a única coisa que a gente sabe que vai dar certo, que a gente sabe que vai funcionar. Então é um plano de você primeiro olhar para você, cuida de você. Vai fazer sua terapia, vai tomar seu remédio. Quando você fizer isso, você vai trazer exemplo. A pessoa vai parar de se ver como ovelha negra, vai parar de se ver como patinho feio, vai parar de se ver como a louca da família. Aí você começa a olhar para a sua família, para a dinâmica, para as outras pessoas. Tira o foco dessa pessoa. Tira o foco dela porque isso atrapalha muito. Começa a olhar para os outros problemas que a família tem, começa a perceber as outras questões importantes também que estão ali. E aí você fica de olho para perceber o que incomoda essa pessoa. É aí que está a sua porta de entrada para ajudar de verdade o seu familiar. Então é um processo de ajudar sem se intrometer. É um processo de ajudar respeitando o limite do outro. Esse que é o grande desafio que a gente tem, porque a gente quer ajudar, a gente quer o bem do outro, mas a gente não sabe o limite, né? Conforme
usei a questão da borboleta e do pintinho. A gente não sabe o limite, quanto que eu estou atrapalhando o desenvolvimento de cada um. Então, são pontos delicados, difíceis de perceber, não é simples, por isso que você precisa ter o seu profissional, o seu psicólogo para te ajudar, para te guiar nesse direcionamento, tá? Ficamos por aqui com esse vídeo. Eu acredito que esse vídeo merece um like seu e merece a sua inscrição nesse canal. Merece um like, merece uma inscrição, porque eu quero trazer cada vez mais as dúvidas lá do Instagram para cá. Então eu gosto bastante de responder caixinha de pergunta, mas eu prefiro bem mais... Aqui, ó, foi 21 minutos, tô vendo ali. Foi 21 minutos essa resposta, eu acho que ficou bem mais completo do que se fosse um Reels de 1 minuto, né? Então vamos se aprofundar. Eu gosto de aprofundar. Inclusive, os profissionais que querem se aprofundar, que ainda não estão inscritos na FDD, podem se inscrever. Se inscrevam, porque o material é bem completo, é bem extenso e vocês vão gostar muito, tá? Isso faz parte de uma mudança na saúde mental. Então, vem comigo fazer essa transformação e a gente se vê lá.